Oi, tudo bem? Bom dia, todo mundo. Aqui estamos novamente no canal, mas em português. E hoje eu queria compartilhar uma mensagem muito importante para todos nós sobre compartilhar a palavra de Deus, compartilhar as boas novas. Eu acho que é algo muito lindo. Vamos ler João, capítulo 1, e começamos com o versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que você querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te estás hospedando? Respondeu ele: Vejam e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Isso é muito lindo porque às vezes a gente está lendo a palavra e faz tipo um skip. É, porque parece algo simples, algo que todo mundo conhece, os primeiros discípulos de Jesus, e a gente continua e vai para as coisas mais interessantes, mais importantes, mais loucuras, né? Os milagres, as profecias cumpridas em Jesus e tudo isso. Mas isso aqui é algo muito lindo, muito importante para todos nós. E por que eu falo isso? Porque ontem eu estava lendo o mesmo capítulo, né? Eu leio minha Bíblia em inglês e estava lendo a palavra e foi uma revelação muito, muito linda, muito diferente, porque normalmente a gente fica mais assim impressionado e feliz quando vê os milagres, vê tudo que Jesus fez e a gente fica com isso, né? Mas ontem eu estava lendo o João e eu fiquei assim por isso aqui, porque na tradução em inglês fala que André, a primeira coisa que ele fez foi buscar, procurar para Pedro e falar para ele, cara, Jesus está aqui, o Cristo chegou, achamos Jesus e o levou a Jesus. Em inglês foi muito lindo quando eu li isso, porque tipo, foi muito, muito forte a revelação. A primeira coisa que ele fez foi procurar seu irmão. E, gente, eu queria compartilhar esta mensagem para vocês, porque eu acho que é algo muito lindo, muito importante. Quando você conhece Jesus, você tem a Jesus em sua vida, você quer falar de Ele. Eu quero falar de Ele, eu quero compartilhar as boas novas, eu quero sempre falar de Ele, falar de tudo que Ele fez em minha vida, na vida de minha família, a vida do todo crente, todo discípulo e seguidor de Cristo. Eu quero falar de um maravilhoso que é a vida com Jesus, né? E é algo que a gente não pode controlar. Não é algo que a gente não pode resistir, né? É algo que é mais grande que nós, transborda nós. É compartilhar tudo que Jesus fez e faz por nós, dia inteiro, né? Em nossas vidas. E é muito lindo ver isso na palavra com os primeiros discípulos de Jesus. Eles não haviam visto os milagres, não conheciam Jesus personalmente, tipo, intimamente, né? Eles não haviam convivido com Jesus, mas
a Bíblia fala que eles passaram aquele dia com ele. Um dia com Jesus. Gente, nós temos a oportunidade de viver com Cristo o dia inteiro. Falar com Ele quando você quiser. Pode orar e falar com Ele. Tem o Espírito Santo morando em você, guiando você, inspirando você. Tem a Deus usando você grandemente. E é lindo ver como André, depois de passar tempo com Jesus, a primeira coisa, não a segunda, a primeira coisa que ele fez foi procurar para seu irmão. E aqui, ele tinha um irmão, né, Simão Pedro. Mas se você não tem um irmão, pode procurar a sua irmã, ou a sua mãe, ou a seu pai, ou a seu amigo, ou a qualquer pessoa que você vê aí na rua, procurar para ela e falar de Jesus. Isso, compartilhar uma mensagem, as boas novas, porque são boas novas. A gente vive com Jesus. E às vezes esquece que é algo maravilhoso. Por quê? Porque tem a Jesus de estudos, né? Tem o Espírito Santo, ora, se congrega, lê a Bíblia. Então, a gente esquece que é realmente algo transformador, né? Tem pessoas afora aí no mundo que eles não conhecem Jesus. Eles não sabem como é a vida com Jesus. E é realmente transformador, é realmente incrível. E você tem a chance de falar disso, de compartilhar isso. Porque eu sempre achava algo muito interessante, que eu tenho uma pessoa muito especial para mim que ainda não crê em Jesus, né? E eu sempre procuro os momentos para falar de Jesus, né? Falar da Bíblia, falar dos mensagens que Jesus falou para nós. E muitas vezes também eu não falo necessariamente de Jesus, mas meu agir com a maneira de falar, as coisas que eu faço, eu sei que isso está falando já de Jesus, né? Mas eu sempre ficava pensando, se eu falo de Jesus para ele, será que ele crê? Será que ele vai se tornar para Jesus? Será que ele se vai arrepender e começar a seguir Jesus? Não sei. Então eu ficava aí, tipo, pensando, né? Será que eu continuo falando? Será que paro? O que tenho que fazer, né? Então, a solução para isso é orar, né? Eu fiquei orando, orando, e depois eu senti que Deus falou para mim, dizendo: filho, não se preocupe não, você só tem que falar de Jesus, tem que falar de seu Senhor, tem que falar de aquilo que está em seu coração, aquilo que está abundantemente em seu coração, aquilo que transborda você tem que falar disso. É somente isso, porque quando você fala de Jesus, você está plantando uma semente no coração dessa pessoa. Você não sabe se essa semente vai dar fruto aí mesmo, ou daqui a pouco, ou em 2 anos, ou em 10 anos. Você não sabe isso. Mas somente com falar de Jesus, você já está plantando a semente no coração dessa pessoa. Então eu comecei a falar de Jesus de uma maneira linda, de uma maneira tranquila, de uma maneira simples, né? E falar de Jesus. E depois, ele sempre ficava alegre quando eu falava de Jesus. Ele sempre ficava, isso é muito sábio, isso é muito importante, isso é muito interessante. E ainda ele não crê em Jesus como Filho de Deus. Ele sabe que Jesus é um grande mestre, mas ele não crê em Jesus como Filho de Deus. E eu continuo orando por ele, mas eu sei que a semente já está plantada em o coração de ele.
E Deus falou para mim nessa revelação, falou, você só tem que falar, compartilhar. A semente é plantada e o milagre, eu faço o milagre. Deus faz o milagre. Não é você, não é a palavra que você compartilha, sou eu. Eu faço o milagre. E quando Deus falou isso para mim foi muito revelador, porque eu entendi que eu não tinha que convencer ou falar mais para que ele possa crer, só tinha que compartilhar. Porque é Deus quem faz o milagre. E isso é muito lindo, porque Deus sempre está aí. Ele é um Deus fiel, Deus todo-poderoso. E Ele é um Deus de amor. Que quando você se está tornando a Ele, está virando, inclinando o coração para Ele, girando para Ele, começando a olhar para Ele, é Deus quem vai a seu encontro, né? É Deus quem procura você. E é Deus quem revela a seu Filho, Jesus, para você. E isso é muito lindo. Por isso, eu queria falar para vocês, todo mundo que já está com Cristo, e as pessoas que ainda não estão e não têm uma relação íntima com Cristo, não se preocupe. Você continue buscando, continue procurando, que é Deus quem vai fazer um milagre em sua vida. É Deus quem vai se revelar em sua vida. E para terminar, eu queria falar que, como André, que você possa fazer a mesma coisa. Que a primeira coisa que você faça é ir procurar seu irmão e falar de Jesus, falar das boas novas que Ele entregou para nós. Então, gente, muito obrigado por ficar aqui neste vídeo, muito obrigado por sua ajuda, por seu amor, e porque eu sei que se este vídeo tocou seu coração e falou para você, eu sei, eu acredito que você vai ir para aí afora e vai compartilhar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para que mais gente possa ser reconciliada com o Pai do céu, para que mais gente possa conhecer Jesus e transformar sua vida inteira. Muito obrigado, curta, comenta, compartilha, estamos juntos e muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Tchau, tchau.